Acho que a gente já pode começar, Jonas, não ficar tarde. Vamos já começar então? O pessoal vai entrando. Beleza. Beleza? Acho que a gente tinha parado aqui, né? Não sei se já tá aparecendo. Já tá aparecendo Nossa, minha tela. Moana. Boa. Deixa eu só lembrar o que que tinha antes aqui. Não, enfim, a gente tinha mais uns 15 minutinhos para concluir o que eu estava falando na semana passada, né? A figurinha da Mona, que todo mundo estava interessado, eu usei para a gente exemplificar direções de forças, vetores de forças, né, intensidades, e fazer uma analogia aí para as estruturas de concreto, metálico, enfim, estruturas de forma geral, que a gente tem. E atendendo pedidos também, acrescentei alguns itens para falar sobre tipos de lajes, tá? Então, Maravilha. acrescentei alguns slides aqui também. Bom, nessa figurinha aqui, olhando do ponto de vista da ótica de estruturas, o que que a gente tem? A gente tem um peso, né, que é sempre vertical. Inclusive aí uma curiosidade sobre forças que a gente atua, né? A maioria delas são pesos, forças gravitacionais, que elas são sempre para baixo, né, obviamente. Mas a gente também atua com forças horizontais, como vento, como empuxo, tá? Mas 90% das forças que a gente precisa resolver são forças gravitacionais, tá? Esse peso, obviamente, não tem nada abaixo dela para compensar, para ter uma força contrária, e falando também de leis de Newton, né, ação e reação. Se não tiver nenhuma força contrária ao peso, ela cai, ele entra em movimento. Então, a estrutura, a gente sempre pensa em estruturas estáticas, então tem que ficar parado. Se eu não tiver uma força contrária, então eu preciso ver como que eu vou encontrar outras forças que anulem aquele peso para que o corpo fique parado. Então, nesse caso, a força peso se decompõe em uma inclinada, que é a tração, representada aqui por uma corda, tá? Corda, aí na estrutura a gente fala em barras de aço, são elementos que eles trabalham tracionados, tá? Se eu tentar aplicar uma compressão, aí ele flamba, né? Ele entorta, enfim, ele não resiste. A barra de aço ainda, se tiver dentro do concreto, aí tudo bem, ela consegue receber compressão porque o concreto evita que isso aconteça. Tá. O que mais a gente tem de decomposição de forças aqui do peso? A tração e também uma compressão, que é uma força que vai caminhar aqui, então, pelas pernas aqui da nossa personagem. Tudo isso entra em equilíbrio. E como que eu vejo estruturas, de fato, né, semelhantes a isso? Toldos, coberturas, treliças, tá? Tudo relacionado a essa decomposição de forças. Daí para frente vira um show de decomposição de forças e que a gente aplica em estruturas, de todo tipo de estruturas. Então, por exemplo, essa primeira imagem que aparece aqui em cima, um bloco de fundação que vai receber uma carga vertical vindo do restante do edifício, no pilar. Essa carga ela vai ser decomposta até cada uma das estacas de fundação, aí a função do bloco de fundação é fazer esse caminhamento de cargas até que elas cheguem às estacas. As estacas vão receber uma força exclusivamente vertical, e como essa força está chegando inclinada até as estacas, olha só o desenho da nossa personagem aqui, tem que ter um componente horizontal. Então, esse componente horizontal é uma tração, aqui nessa figurinha de baixo dá para ver bem, é uma tração, e essa tração ela precisa ser resistida por uma barra de aço. Então, o objetivo do projeto de dimensionamento de um bloco de fundação é descobrir qual que é essa força e colocar a quantidade de aço necessária para resistir a essa força. Quando a gente fala de vigas, essa imagem mais de cima aqui tem de forma mais complexa a decomposição de forças, mas se a gente fizer uma simplificação, uma viga de concreto basicamente se comporta como uma treliça. Então, a força que é aplicada lá em cima, ela precisa chegar até os apoios, que geralmente estão nas extremidades. Essa força vertical, gravitacional, ela não vai encontrar nada abaixo,
para resistir, então ela tem que caminhar internamente a estrutura até chegar nos apoios. Como é que ela vai fazer isso? Ela vai vir numa forma inclinada, por compressão, chegou aqui embaixo, não tem mais ninguém, ela precisa subir, então precisa ser suspensa essa força, agora estou falando de força, esforços internos, essa suspensão de força vai ser resistida por estribos, tá? Continuando, chegou no topo, compressão, e vai fazendo esse caminho até chegar nos apoios. A região comprimida é resistida pelo concreto, a região tracionada é resistida pelo aço. Concreto armado, sempre esses dois materiais trabalhando nas suas melhores funções, concreto com compressão, aço em tração. Tá? Daí para frente a gente pode decompor então essas forças e olhar esforços internos de formas bem mais complexas. Essa figurinha aqui eu não vou me estender muito, mas eu só queria chamar atenção nessa região aqui, onde a gente está vendo a seção de uma viga. A parte achurada é uma região comprimida pelo esforço interno que está sendo gerado, essa compressão resistida pelo concreto. A parte de baixo é uma região tracionada, tá? Sendo que essa linha tracejada aqui é chamada de linha neutra, onde não tem tensão nenhuma. Na tração, o concreto não é muito bom, ele não resiste muito bem, ele tem uma resistência muito pouca. Então, para dimensionamento, a gente simplesmente ignora toda a resistência à tração do concreto e deixa toda essa responsabilidade para o aço. Por isso que aqui nesse diagrama de tensões, aqui em cima eu vejo uma área grande, né, que está sendo aplicada de compressão no concreto, e aqui embaixo é só um vetor, porque é mais pontual onde é que está a posição das armaduras. Esse vetor, então, eu descubro qual que é a força, eu sei quanto que o material aço resiste, força por uma determinada área, e vejo quanto de área eu preciso, logo quantas barras e de que diâmetro eu preciso. Esse é o objetivo final de um dimensionamento, descobrir quanto de aço precisa. Antes de chegar nisso daqui, eu preciso saber que tamanho que tem, então é uma etapa anterior, um pré-dimensionamento. Eu determino qual que é a altura da viga e, com base nessa decomposição de forças, qual que é a quantidade de aço necessária. Então, esse daqui é digamos, o finalzinho aí de um projeto de estruturas. Tá? Aqui mais alguma coisinha sobre a decomposição de forças, mas aqui eu não vou me estender muito. Isso daqui já seria, inclusive, o ponto final da minha apresentação da semana passada. Eu só quero que vocês deixem bem claro aí essa questão da região da tração no concreto, porque quando a gente começar agora a falar sobre laje, é bastante importante saber que toda região tracionada de uma seção, de uma viga, ou, como a gente vai falar agora, de uma laje, que tem comportamentos bastante semelhantes, a região tracionada, o concreto ele é ignorado. Então, nas lajes, em alguns tipos de laje, eu simplesmente removo o concreto. Eu não uso, porque ele não vai resistir e ele é muito pesado. Então, ele não contribui para nada de resistência e só vai aumentar o peso. Então, alguns dos tipos de laje que a gente vai ver daqui para frente, a gente vai usar essa questão aí para ter lajes mais eficientes, tanto de forma econômica, de modo geral aí, tá? Então, isso daqui seria uma continuação aí, quem quiser fazer curso de engenharia de estruturas, vai daqui para frente, tá? Deixei aqui alguns links com alguns vídeos interessantes para acompanhar. Esse daqui seria o final da minha apresentação anterior, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de lajes que o pessoal aí pediu para a gente falar. Tá? Laje é um dos elementos que mais consome material e mão de obra na estrutura. Tá? Tanto concreto quanto aço. Se a gente for falar aqui de pilares, vigas, eu tirar, digamos, 1 centímetro, 2 centímetros de uma viga ou de um pilar, isso se reflete muito negativamente na resistência daquele elemento. Enquanto em laje, se eu tirar 1 centímetro, para a resistência da laje não vai importar muito, mas pensa que a laje ela ocupa toda a área da construção, da edificação. Então, isso representa muito no global.
tá? Inclusive questão de peso, a laje, o peso da laje é bastante grande, isso influencia tanto no dimensionamento das vigas que vão suportar essa laje, quanto dos pilares e, por fim, as fundações. Inclusive tem um índice de economia de projeto que chama espessura fictícia, tá? Que é basicamente o volume total de concreto do edifício dividido pela área. Então, volume dividido por área, você tem aí metros cúbicos dividido por metros quadrados, você vai ter metros ou centímetros, que seja, e esse valor é um índice de economia. Esse índice de economia, um valor básico aí, um valor alvo, 16, 17 centímetros, quando estou falando de uma laje do global, tá? Contando todos os elementos estruturais. Se eu estou usando uma laje de 15 centímetros de espessura, uma laje maciça, então sobra para mim dessa espessura fictícia para distribuir por todos os outros elementos estruturais 1 ou 2 centímetros desse parâmetro. Tá? Então, eu trabalhar com a laje, a espessura ou outros tipos de laje é o que consegue trazer mais economia para uma obra. Tanto em consumo de material, quanto no peso que se reflete nos outros elementos estruturais, inclusive fundações. Tá? Aqui eu deixei algumas, a gente está vendo aqui laje alveolar, laje nervurada, laje maciça, laje lisa, com capitel, laje nervurada unidirecional e bidirecional. Não tem só essas, tá? Deve ter uma dezena, 2 dezenas, muitos tipos, eu vou mostrar alguns deles, eu vou mostrar alguns desses tipos aqui, tá? Então, pré-moldada com lajota, maciça, placa alveolar, pré-moldada tipo painel, steel deck, nervurada, pré-moldada com uso de EPS, EPS é isopor, tá? Isopor é um nome marca, né? Então a gente, em projetos técnicos, a gente só chama de EPS mesmo. Bubble deck e maciça protendida, laje maciça, laje protendida. Não é só isso que tem, tá? Existem outros tipos, inclusive essas possuem variações de execução. Tá? Eu vou passar por algumas delas, mostrar uma série de imagens e a gente fala um pouco do que representa cada uma delas. Tá? Aqui a gente tem, por exemplo, vigotas protendidas, que já é uma variação de uma laje nervurada, que normalmente é usada a treliça. Tá? Tem algumas imagens daqui para frente de cada uma delas. Na escolha de um tipo ou outro tipo, eu tenho que levar em consideração todos os fatores, desde consumo de material, quanto também execução. Tá? Então, qual que é o tipo de laje que eu vou usar? Vai depender muito de qual que é a mão de obra que eu tenho, quais que são os materiais disponíveis. Alguns desses tipos de laje que eu vou mostrar aqui são produtos de indústria, tá? Então tem que saber se a indústria produz e entrega nesse local onde vai ter a obra, tá? Então, se for uma região muito remota, de repente eu não consigo fazer uma laje protegida, por exemplo. Laje maciça é uma das mais simples que tem. A nervurada com vigotas é mais comum também, só que necessita ter uma indústria que produz ela na região. Tá? Uma das necessidades mais importantes aqui, que vai diferenciar de um tipo para o outro também, são as escoras. Esses, uh, esses pilares temporários aqui que são colocados para fazer uma estrutura de madeira, geralmente, pode ser de aço também, temporária. Esse assoalho, que é um madeirite, isso daqui é uma das coisas que mais diferencia entre um tipo ou outro de execução de cada uma dessas lajes que a gente vai ver daqui para frente. Tá? Então, aqui mais alguns desenhos mostrando tipos, né? Então, com vigas, então tem o pilar, viga, laje, o mais clássico, o mais comum. Eu tenho a opção de fazer uma laje sem vigas, eu chamo de laje lisa, geralmente ela é protendida, mas pode ser feita sem também. Qual que é a questão, qual que é o grande problema disso daqui? Eu tenho uma concentração de tensão muito grande na laje no apoio com o pilar. E essa concentração eu preciso resolver de alguma forma, ou com mais aço concentrado nessa região aqui, armadura de punção é furar, tá?
ou com proteção, passando alguns cabos de proteção aqui por cima, ou com engrossamento da laje, e esse engrossamento eu posso fazer ele em toda a laje, mantendo ela como uma laje lisa, ou só de forma pontual, em cima do pilar, que aí eu passo a chamar ela de laje cogumelo, que tem um engrossamento da laje só na região do pilar. Esse engrossamento é chamado de capitel, também uma região bastante armada, com bastante concentração de armadura. E eu posso fazer também uma laje nervurada, aqui está falando da lisa, mas eu posso também ter com vigas, a laje nervurada, que eu removo algumas regiões de concreto naquela região tracionada que a gente estava falando antes. Tá? Então, falar aqui um pouco de laje maciça. É a mais comum que tem, tá? Mais fácil de projetar, mais fácil de executar, só que também é que consome mais material. A forma de executar ela é fazer aquelas escoras, fazer um assoalho de madeira, e esse assoalho de madeira e essas escoras precisam em quantidade, em resistência suficiente para suportar todo o peso do concreto que vai ser lançado sobre ele. Tá? Esse concreto, quando ele é produzido e colocado na posição, ele é um fluido, ele não tem resistência nenhuma, tá? Uma massa mole. Ele só vai começar a ganhar resistência depois de alguns dias, inclusive essa resistência ela cresce pelo menos até um mês de idade, essa resistência continua crescendo. Tá? Mas todo o escoramento ele precisa ser suficiente para suportar o peso desse concreto. E muitos dos acidentes de obra que a gente vê durante a obra tem a ver com o escoramento mal feito, escoramento, ou esse assoalho, enfim, toda essa estrutura temporária aqui que não foi devidamente feita. Tá? Então, um ponto aí de possível acidente de trabalho, acidente de obra e prejuízo, às vezes, inclusive, com vidas humanas. Mas, enfim, é a mais simples que tem de produzir, de projetar, só que ela tem a desvantagem dela ser muito pesada. Também tem uma vantagem que eu consigo fazer alguns furos. É mais fácil de fazer furos porque ela tem um comportamento bidirecional. A gente está vendo aqui, inclusive, que tem armaduras nas duas direções. Então, o comportamento dela é bidirecional. Os esforços ocorrem em todas as direções, que é diferente das próximas que a gente vai ver, que tem um comportamento mais unidirecional. Então, esse tipo de laje a gente diz que aguenta mais desaforo. Então dá para fazer uma série de cagadas aí que ela ainda não vai cair, porque é uma reserva de resistência bastante grande. Os outros tipos de laje se valem disso, de retirar um pouco dessa reserva de resistência, porque quando eu falo em mais resistência do que é necessário, eu estou falando em contra-economia. Então, se eu trazer um pouco a resistência mais próximo do que é de fato necessário, eu trago mais economia. Só que eu perco aquelas vantagens de ter um pouco mais de desaforo, de executar alguma coisa errada, de fazer um furo não previsto, que, que esse tipo aqui da laje maciça. Tá? Um outro tipo aqui que é bastante utilizado, e inclusive a gente já fez alguns projetos utilizando isso daqui, tem um projeto novo aí que vai surgir que a gente vai usar isso aqui também, que é a laje alveolar. A laje alveolar, ela é um tipo de laje pré-moldada, tá? Muitas das que a gente vai ver daqui para frente, a gente vai falar nesse termo aí de pré-moldada, significa que ela é produzida antes em uma fábrica e é levada até a obra, posicionada e depois feita uma finalização, concretagem de uma capa de concreto, uma finalização, mas aqui, por exemplo, eu não preciso ter um escoramento. A laje ela já tem resistência suficiente para só ser colocada em cima das vigas e não precisa de escoramento. Então, eu já consigo continuar trabalhando em cima, posicionar a armadura, fazer concretagem, sem aquela etapa de escoramento. Então, traz algumas vantagens aí de rapidez de execução, tanto para não precisar de escoramento, né, quanto a laje já chega praticamente pronta na obra. A estrutura, no geral, ela precisa ser pré-moldada, então, vigas pré-moldadas, mas dá para fazer também com laje, com o restante da estrutura moldada em loco. Só não é tão comum que a gente acaba não aproveitando todas as vantagens que um pré-moldado
traz para a gente, que é justamente a industrialização de uma etapa da obra. Tá? Mais uma fotinha mostrando como faz a montagem, né? Então, um guindaste leva a peça, essa placa aqui ela tem 1,20 m, mas dá para fazer com outros tamanhos também, o padrão é 1,20 m, colocada na posição. Só que a gente tem uma desvantagem aqui em relação à maciça, por exemplo, que ela é unidirecional. Então, ela só se apoia em dois lados, na ponta dela, né, numa ponta esquerda aqui, digamos, e na ponta direita. Nas laterais, ela tem um travamento, mas não é tão eficiente quanto uma laje maciça. Então, caso fosse necessário fazer um furo, por exemplo, esse furo tem que ser sempre menor do que 1,20 m, obviamente, né? Porque senão você vai cortar ela de um lado ao outro, e aí ela deixa de ficar em pé, né? Dá para fazer furo, só que é mais limitado os tamanhos, as dimensões. Se for na longitudinal, aí tudo bem, pode ser um furo um pouco mais comprido, mas na transversal tem uma limitação de tamanho. Tá? E por ser unidirecional também, a gente tem uma questão com os balanços. Não só essa, mas todas que eu for mostrar daqui para frente, que sejam unidirecionais, a gente só consegue fazer um balanço, uma sacada, por exemplo, na direção dela, na direção longitudinal dela. Então, nessa foto aqui, a gente consegue ver bem que até tem balanço nos dois sentidos, só que no sentido que não é o longitudinal da laje, eu estou prolongando a viga. Tá? Então, a laje continua sendo unidirecional. O balanço que tem aqui para a esquerda dessa foto, eu consigo vencer prolongando a viga, e aí sim a laje se apoia nessas vigas em balanço. Tá? Então, tem algumas limitações que precisam ser resolvidas de alguma outra forma pela estrutura. Tá? Nada impossível de resolver, mas tem uma questãozinha aí para ser estudada. Tá? Isso aqui a gente falando então de pré-moldado. Vamos um pouco mais para obras recorrentes, obras comuns, digamos assim. A maciça é simples de executar. Essa daqui é uma laje também pré-moldada, só que é só a vigota que ela é pré-moldada. Esse daqui é praticamente o mais comum que tem. Em qualquer cidade você vai ter uma fábrica, que é uma produção muito simples dessas vigotas. Existe uma treliça metálica que tem duas barras aqui embaixo, depois essa senoidal que vai segurando essa outra barra aqui em cima. Isso daqui é pequenininho, tem 10 centímetros de largura, 3 centímetros de espessura, é bastante leve, então o pessoal consegue montar isso daqui de forma bastante fácil, bastante rápido. Tá? O escoramento também é mais simples, porque aqui eu não preciso fazer aquele assoalho de madeira no fundo da laje. Então, só uma linha de escoramento, ou duas linhas, depende o vão que a gente está vencendo, já é suficiente. Só aqueles escoras de madeira, ou de eucalipto, de metálica também pode ser. E uma questão interessante aqui, que eu já tinha comentado, a gente está retirando uma parte do concreto que não é usado. A parte na região tracionada, a gente preenche com um material que é mais leve do que o concreto. No caso dessa foto aqui, eu estou vendo lajotas cerâmicas, que elas tem uns furos, enfim, ela é mais leve, esse volume vai ser ocupado por essa lajota, não pelo concreto, que seria mais pesado. E não tem problema, porque é uma região que não tem esforço, ou tem esforço de tração, a tração vai ser resistida pelas armaduras que estão embutidas ali dentro da vigota. Assim como a alveolar que a gente tinha falado antes, essa daqui é uma laje unidirecional, então ela só se apoia em dois pontos, no começo e no final dessa lajota, em uma direção só. Então também questão de fazer furos, dá para fazer desde que não corte nenhuma vigota. Se for fazer um furo na lajota, pode furar à vontade, pode retirar uma fiada inteira se quiser. Tá? Só não pode cortar uma lajota. Então, a distância entre as nervuras é importante, isso daí também é um parâmetro de projeto, pode ser 20, 30, 40, 60 centímetros, enfim, uma questão que é definido em projeto também. Tá? Esse enchimento ele pode ser feito tanto em lajota cerâmica, que é fácil de encontrar em praticamente qualquer lugar,
qualquer cidade, qualquer estado, qualquer região, mas também pode ser feito com enchimento em isopor, em EPS, que é ainda mais leve do que a lajota cerâmica, só que também depende de ter disponibilidade no local. Tá? E por ser mais leve, ele também tem um problema que às vezes ele sai voando. Então tem que tomar cuidado aí quando está executando, quando está fazendo essa execução, para sempre manter preso, deixar alguma coisa pesada em cima. Acho que nessa foto aqui a gente vê inclusive uma tábua aqui em cima. Tá? Isso aqui serviria também para segurar os EPS, para não sair voando, mas essa tábua aqui serve principalmente para o pessoal poder caminhar aqui em cima, porque a lajota ela não é tão resistente. Se ficar caminhando pisando direto em cima da lajota, pode ser que ela quebre e aí o operário vai lá para baixo. Isso não seria muito legal, tá? Uma outra variação dessa daqui da treliçada, a gente tem inúmeras variações, porque isso daqui depende é um produto de indústria, né? Então, inúmeras variações que a gente pode ter, inclusive uma aqui embaixo, que é o mini painel, que é basicamente a mesma treliça, só que ela é mais larga. Ela é mais larga e ela acaba fechando totalmente a parte de baixo, o fundo. Tem umas imagens daqui para frente que eu vou mostrar como é que fica o resultado final na parte de baixo. Então tem uma aparência aí um pouco diferente, né? Visto por baixo, o resultado final. Pode ser preenchido, aqui no caso eu estou uma imagem mostrando preenchimento com isopor, mas pode ser deixado sem esse preenchimento, no caso ele vai passar a ser como se fosse uma laje maciça, o comportamento muito semelhante a uma laje maciça, porém unidirecional, porque tem armadura só em uma direção. Então, olhando um desenho de projeto, digamos assim, eu teria alguma coisa assim, um enchimento, e esse enchimento não tem função nenhuma estrutural, a única função é deixar a laje mais leve. A região comprimida da laje tem essa capa de concreto, daqui em torno de 4 ou 5 centímetros, é mais do que suficiente para a compressão da laje. E a armadura lá na parte de baixo, que resiste então à tração. Tá? Depois a altura total da laje, isso daqui é altura, quantidade de armadura, isso aí tudo faz parte do projeto, as definições que o projeto vai fazer. Né? Então, aqui uma laje montada com EPS, inclusive aqui a gente consegue ver já uma variação, a gente tem as treliças nesse sentido aqui, digamos, da esquerda para a direita, a gente tem as treliças, o preenchimento com EPS, e é possível deixar alguns pontos na outra direção sem preenchimento desse material inerte, para que entre de fato concreto. Então, são as nervuras secundárias ou transversais, tá? Para solidarizar mais, então não deixar uma carga concentrada, digamos aqui, em uma vigota, não deixar ela sozinha resistindo a essa carga. Então, através dessas nervuras secundárias, ela consegue solidarizar todas as outras vigotas para também resistirem a uma carga mais pontual. E se eu deixar mais nervuras secundárias, eu passo a ter uma, uma laje nervurada bidirecional. Tá? Então, eu começo a já trabalhar com uma variação um pouco mais resistente, com a direção dos esforços bidirecionais e a distribuição dessas cargas, então, para todas as vigas, em todos os 4 lados de uma laje. Tá? A treliça, então, esse daqui é o esquema de uma treliça, né? Então, tem a parte metálica, tem uma sapatinha de concreto, isso aqui feito, produzido em uma fábrica, armazenado e só levado, então, para a obra na hora de montar. A partir daqui, isso daqui tem uma N variações de como pode ser feita, tá? A altura dessa treliça, ah, que vai resultar no final, né, na altura final da laje, então nessa imagenzinha aqui, desde 8 centímetros até 30 centímetros, isso aqui mostrando só a parte de aço, ainda vem uma capa de concreto aqui por cima. O que que eu preciso saber para escolher qual que é a altura? Qual que é o vão que precisa ser vencido e qual que é a carga que vai em cima disso daí. Tá? Então, vou escolher qual que é a altura dessa laje e, sabendo qual que é a armadura que está aqui embaixo, também eu sei qual que é a resistência. Eventualmente, eu preciso colocar barras adicionais. As barras adicionais eu posso tanto lançar por cima, aqui uma barra solta, que depois vai ser concretado, vai ficar junto, quanto eu posso pedir lá para a indústria já incorporar na treliça uma barra adicional que vai ficar, então, imersa nesse concreto.
tá? Daqui para frente, a gente começa a ver, então, variações disso. Tá? Aquela primeira que eu estava vendo era uma treliça com aço normal. Essa daqui já é com proteção. Eu vou ver a diferença dela, principalmente porque ela é toda preenchida de concreto. Você não vai ver o aço, como a gente está vendo aqui, o aço cru, que depois vai lá na obra e monta. Mas quando ela é totalmente preenchida de concreto, isso daqui é uma vigota protendida. Aqui embaixo a gente está vendo alguns pontinhos bem pequenininhos, porque lá na fábrica, esse aço, um aço diferente, ele é tracionado, depois o concreto é lançado em cima dele, e quando o concreto já está endurecido, esse aço é cortado. Então, o aço sendo pré-tracionado, ele vai introduzir uma força na parte de baixo dessas vigotas, contrárias àquelas que, quando ela estiver em trabalho, vão atuar em cima dessa laje. Então, quando eu tiver uma carga em cima dessa laje, aqui na parte de baixo da vigota vai tender a tracionar. Só que como eu já coloquei essas armaduras aqui com uma força pré-aplicada, e essas armaduras estão comprimindo, então uma força anula a outra, e eu consigo ter mais resistência nesse elemento, consigo vencer mais vãos maiores, consigo colocar cargas maiores em cima, e nessa imagem aqui eu consigo ver, inclusive, que eu não preciso nem de escoramento para esse tipo de execução, com bigotas pré-moldadas protendidas. Tá? O enchimento também pode ser tanto em cerâmica quanto em EPS, tá? Em alturas diferentes, né, dependendo de qual que é a necessidade desse projeto. Tá? Então, a altura da treliça, a altura do enchimento, depois a capa de concreto é o que vai ficar acima dessa lajota aqui. Tá? Então, esse daqui é o mais comum que tem, uma das mais comuns que tem de obras pequenas, digamos assim. Se a gente não a protendida, né? Se for a treliçada normal, a gente ainda precisa de algum tipo de escoramento, mas é um escoramento muito mais simples, mais leve, e não precisa daquele assoalho de madeirite como a laje maciça precisa. Tá? Algumas variações dessa laje treliçada, então, um mini painel, que ele é mais largo e aí junta de um lado até o outro. Esse mini painel, ele se assemelha mais a uma laje maciça, mas eu posso colocar um enchimento também. Não preciso ter a forma por baixo. Escoramento também, escoramento mais simples do que se fosse a maciça, só que ele tem um comportamento também unidirecional. A armadura dele é só em um sentido, então também a questão de furos é mais restrita, né? O que eu posso fazer de furos, né? Tamanho e posição, direção é um pouco mais restrito. Tá? Dá para fazer, só que tem algumas regrinhas aí para serem seguidas. Tá? Dediquei aqui um slide aqui para a parte de laje do tipo gambiarra. Tá? A gente está no Brasil aqui, o pessoal inventa algumas coisas aí meio estranhas. Então, da mesma forma que a laje maciça precisa de uma forma por baixo, que é um madeirite, eu encontrei esse rapaz aqui ensinando a fazer com telha. Tá? Então, basicamente é uma laje maciça, só que está usando uma telha e tem uma outra variação aqui com folhas de zinco, que é material aí reciclado, enfim, retirado de algum outro lugar. É a laje maciça também, tá? Estruturalmente tem o mesmo comportamento. O que o rapaz aqui conseguiu de economia é na questão da forma. Tá? Então não precisou comprar forma, usou telha que já tinha, usou um material reciclado, mas isso aqui é gambiarra, tá? Isso daqui a gente não faz, isso aqui é coisa de pedreiro, tá? Seguindo para as partes técnicas mais corretas, né? Então, laje nervurada. A laje nervurada é uma das mais eficientes que tem em relação a vãos que eu preciso resistir. Tá? A que a gente estava vendo antes com treliça também é uma laje nervurada. Tá? A nervura é justamente por conta do espaço de concreto que eu retiro, desnecessário, e aí as nervuras são como se fossem pequenas vigas dentro da laje. As que a gente estava vendo antes, unidirecionais, essa daqui agora bidirecional, tá? E ela consegue vencer vãos muito maiores. Enquanto uma maciça a gente fala em 4, 5, estourando aí uns 6 metros
de vão que a gente consegue resistir, numa treliçada a gente consegue ir até uns 9, 8, 9 metros, na nervurada a gente consegue vãos de 12, 10, 12 metros sem grandes problemas. Passou disso, aí a gente precisa ir para soluções que levam proteção, então acima de 12 metros, é mais necessário aí lajes com proteção, que também está aqui na minha lista para fazer. As formas de você deixar esse furo, deixar esse vazio dentro da laje de concreto são várias, tá? A gente pode usar tanto as lajotas cerâmicas, a gente pode usar pedaços de isopor, EPS, formas plásticas, tá? E aí, quando entra em formas plásticas, a gente abre um leque para a indústria. Tem uma série de fábricas aí que só fazem formas plásticas, tá? Tem Brasplast, a Tex, que é uma das referências, que tem essas formas, é como se fosse uma bacia, tá, de plástico. E aí diversos tamanhos, tanto em planta quanto alturas, diversas alturas, cada uma delas para um determinado vão ou carga que precisa ser vencido. Tá? Então o pessoal aluga essas formas, o pessoal das indústrias, né? Aqui tem uma foto dessas formas sendo colocadas. Então o pessoal da fábrica aluga, eles não vendem, tá? Porque isso daqui depois é retirado. É retirado e depois usado numa próxima laje, numa próxima obra, e como elas são mais leves, os escoramentos também são bastante mais simples, tá? Aqui na esquerda a gente está vendo ela por cima, então ela é bem lisa por cima, e embaixo ela tem uma série de ranhuras, nervuras aqui para que não entorte, não quebre, não se deforme durante a concretagem, que ela precisa, aí o plástico, né, precisa resistir ao peso do concreto. Daqui para frente a gente começa a falar de outras variações de laje nervurada, sempre com o objetivo de retirar peso, né, retirar o concreto que é desnecessário, remover peso da laje, e aí a indústria tem bastante soluções. Uma delas, uma laje tipo Bubble Deck. Esse daqui é uma marca, tá? É um produto que é produzido, uma marca registrada, né? Que tem exatamente o mesmo objetivo da laje nervurada, a gente retirar um volume de concreto, ocupando esse espaço com algum material mais leve. Então, nesse caso aqui, né, são bolas de plástico que elas vão ficar perdidas depois, elas são concretadas e ficam lá dentro, tá? Tem o mesmo objetivo da laje nervurada, não chega a ser tão eficiente em relação a material, justamente por conta do formato redondo. Então, tem uma região aqui que vai preencher de concreto, isso aqui é pouca coisa, mas multiplica por milhares de metros quadrados, né? Muito pouco, que é um concreto que poderia ter sido retirado, porque ele é desnecessário, mas vai ocupar esse espaço aqui da curva. Só que eu tenho um ganho na mão de obra, isso daqui é muito fácil de colocar, de posicionar. Tá? Então a gente tem uma série de fotos, se alguém quiser pesquisar a respeito. São poucas obras que eu tomei conhecimento aí que usaram esse tipo de solução, porque as outras nervuradas são mais enraizadas aí na nossa cultura. Tá? Mas esse daqui, eu sei que pelo menos os Estados Unidos usa bastante esse tipo de solução aqui, principalmente que otimiza a mão de obra. Tá? As lajes lisas, que eu já tinha comentado um pouco a respeito antes, então a laje lisa ela pode ser protegida ou não, tá? Normalmente é. Como existe uma concentração de tensões muito grande no topo do pilar aqui em relação à laje, para não ter que fazer um engrossamento de toda a laje, já que a tensão é só nessa região aqui do pilar mesmo, então normalmente se faz um capitel, um engrossamento mais concentrado, ou um formato aí maior. Isso daqui em obras antigas é bastante comum de você ver alguma coisa parecida com isso daqui, tá? Esse capitel aqui em obras, digamos, da Grécia antiga, é bastante comum na cabeça do pilar ter um alargamento, tá? Que é uma questão bastante conhecida já. As lajes lisas, que não têm vigas, né? Qual que é a grande vantagem dela? É eu ter liberdade de layout. Eu posso construir uma parede onde eu quiser. Então, não preciso ter a parede exatamente em cima de uma viga. Isso daqui para edifícios comerciais é, digamos, a solução mais preferida,
tá? Então, não tenho vigas, eu tenho um, uma economia de forma e mão de obra para fazer viga, eu não preciso fazer elas, né? Só que eu tenho uma laje um pouco mais espessa, eu vou ter proteção para ser realizada, tá? A proteção são esses cabos em azul que são colocados. Esses cabos, a proteção, né, esse cabo em azul, que, para quem não sabe, ele é uma. Esse azul é plástico, aí dentro tem um cabo de aço, que não é exatamente o mesmo aço do concreto armado, é um aço mais resistente, tá? É uma cordoalha, que é chamado, que é um conjunto de pequenos fios mais finos, mas é uma cordoalha, como se fosse uma corda mesmo, e aí ele é engraxado. Essa daqui, no caso, ela é engraxada, então essa cordoalha ela consegue correr livre por dentro dessa bainha azul. Essa bainha azul ela vai entrar em contato com o concreto. Depois de concretado, depois do concreto ganhar resistência, vem um macaco hidráulico e puxa esses cabos. E aí, como vocês conseguem ver aqui, ele não é reto, ele vai subir na região do pilar, depois ele desce na região do vão da laje, depois ele sobe de novo lá na região do pilar, e quando é tracionado, esse cabo ele tende a ficar reto. Ou seja, ele vai puxar o vão da laje para cima, ao mesmo tempo que ele vai empurrar uma força aqui para baixo na região do pilar. Então, eu consigo vencer vãos muito maiores nas lajes, né? Eu consigo vencer vãos muito maiores porque eu elimino as deformações. Eu trago uma laje que se deformaria, eu subo ela de novo e consigo vencer vãos muito maiores. Tá? Aqui uma laje nervurada lisa, sem vigas, né, com os capitéis. Então, tanto aqui em cima, aqui embaixo também, capitel diferenciado. Uh, e essas nervuras aqui, elas se comportam como pequenas vigas, né? Então, consegue vencer vãos bastante grandes. Essa daqui é a aparência que fica no fundo de uma laje. Eu posso ter tanto um capitel quadrado em cima do pilar, quanto eu posso ter uma faixa de capitel, uma viga, faixa. Essa viga aqui ela pode ter, geralmente tem a mesma espessura da laje, para não atrapalhar na espessura total, só que ela não tem aqueles enchimentos. Então, consigo concentrar mais armaduras aqui para alguns esforços. O comportamento é semelhante a uma viga. Tá? Laje do tipo steel deck. Tá? A steel deck ela é usada em estruturas metálicas, quando tem pilares e vigas metálicas, então a solução de laje mais comum, dá para usar as outras também, mas a mais comum, mais prática, é a steel deck. O que é essa steel deck? Essa chapa que tem essas dobras, ela consegue usar uma série de vantagens daquelas outras versões. Então, essa parte mais funda aqui vai ser uma nervura, que nas outras versões lá de laje a gente teria uma treliça, uma vigota. Essa chapa aqui, ela já funciona como armação, então eu não preciso acrescentar armaduras, barras, tá? Essa chapa ela já resiste na região tracionada. Eu tenho aqui algumas ranhuras, como dá para ver na impressão dela, né? Tem algumas ranhuras para ajudar na aderência do concreto, e na região onde tem a viga tem esses pinos, que esses pinos aqui eles são soldados em cima das vigas metálicas para garantir uma aderência, uma fixação melhor da laje junto à viga metálica, né? Então tem esses pinos, são chamados pinos de cisalhamento. É o mais normal de ser utilizado em estruturas metálicas, esse tipo de laje. Também tem aquela questão dos furos, ela é uma laje unidirecional, então também tem uma restrição em tamanhos e posições de furos que podem ser feitas, mas aguenta um pouco mais de desaforo do que se fosse uma treliça, já que é um painel, praticamente um painel só. Se eu perder uma treliça, se eu perder uma nervura, né, com um furo, aí as outras nervuras estão bastante próximas, elas conseguem resistir uma redistribuição de esforços. Indo ainda para o lado industrial, né, falando aqui um pouco do lado industrial, estruturas metálicas, a gente tem chapa xadrez, xadrez por causa dessa impressão que ela tem na superfície, que é para não escorregar, né? Então, para não ser
metal liso, então não escorrega. É bastante fino, isso daqui tem alguns milímetros de espessura, então mesmo sendo aço, aqui aço é um material pesado, mas é bastante fino, que o aço é resistente. Então a gente consegue fazer escadas metálicas, a gente consegue fazer mezaninos metálicos usando esse tipo de fechamento da laje, né, com chapa xadrez. Tem uma variação dessa chapa xadrez, que é a chapa expandida. Essa chapa expandida também serve para fazer escadas, mezaninos, e a maior diferença da anterior, né, da chapa xadrez, é que ela é perfurada, então eu tenho permeabilidade ao ar, por exemplo, a gente usou esse tipo de laje aqui em alguns mezaninos para máquinas de ar-condicionado, lá do aeroporto de Congonhas, por exemplo, a gente usou esse tipo de laje que permite aí toda a circulação de ar, então, né, tem essa vantagem. Já no DASA, por exemplo, eu tentei usar isso daqui, porque é bastante leve, mas o pessoal ficou preocupado com queda de martelo, de parafuso, durante uma manutenção dos geradores, então a gente voltou para a solução de. Eu não lembro agora se foi essa chapa xadrez ou o steel deck, mas acho que é o steel deck que a gente colocou lá, tá? Para ficar totalmente fechado, né? Ainda bastante leve, mais leve do que outras soluções em concreto, mas ah, com essas vantagens aí, né? Tem uma outra variação dessa laje de chapa expandida, que é a chapa, é a grade metálica, né? Então ela é mais resistente, também é perfurada, então para lajes técnicas de máquina de ar-condicionado, por exemplo, é bastante útil, tá? Mais resistente, consegue vencer vãos maiores e receber carregamentos mais do que essa chave expandida, tá? Que ela é mais fininha e aqui eu tenho mais altura de metal, ele consegue resistir mais força. E uma última, acho que essa daqui é a última já que eu vou citar, que é uma que a gente usou bastante também em áreas técnicas, é bastante útil, em mezaninos de loja, é praticamente a solução padrão, lojas de shopping center, em indústrias, e a gente usou aqui essa solução no DASA, que precisava aumentar lá uma laje, que é o painel wall. Tá? O painel wall a gente usou em outros projetos também, com um auditório, enfim. O painel wall, o que que ele é? Ele é uma chapa de madeira, tá? Ele é composto por uma série de ripas de madeira justapostas e coladas, tá? E revestidas com fibrocimento, uma coisa semelhante à caixa d'água, tá? O mesmo material que é usado em caixa d'água. Então a gente também consegue um alto nível de industrialização desses materiais. São placas que são relativamente leves, podem ser carregadas aí pelos operários e posicionadas no local final. Ela pode ser usada definitivamente, tanto nessa forma natural, só colocada mesmo e fixada, obviamente, quanto pode ter uma capa de concreto por cima. E aí, por cima, você vai ver como se fosse uma laje convencional, não tem diferença nenhuma. Tá? E a parte resistente dela é em madeira. Tá? Isso daqui é. A maior parte dessas lajes aqui reflete a industrialização da construção civil. Tá? Esse daqui era o último tipo de laje. Eu acho que deve ter mais algumas aí que não são tão utilizadas, mas enfim, eu tentei passar pela maior parte possível. Deixei aqui no final alguns links. Esses slides aqui eu vou deixar esse PowerPoint aqui disponível para vocês, para depois assistirem alguns videozinhos, alguma coisa, reverem também algumas dessas imagens que eu coloquei. Tá? Era isso aí que eu tinha para apresentar. Legal. Jonas, essa apresentação você vai deixar pra gente, né? Sim, sim, vou Ah, colocar agora show. já Na na pastinha lá, rede. né? Pô. Porra, eu teria algumas perguntas, mas depois eu posso, por conta do horário, depois eu posso te ligar e aí a gente conversa, que eu sou a Beleza. achadora de dúvidas, né? Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, mas eu tenho algumas dúvidas mais relacionadas a shafts, essas coisas de furação mesmo. Uhum. Mas, Sobre shafts, por exemplo, rapidinho, né? Deixa eu voltar aqui nas nervuradas. Por exemplo, eu vou ter, deixa eu ver, essa imagem aqui, por exemplo. Deixa eu pegar uma imagem boa dessa daqui. Ah, eu já trabalhei num escritório uma vez que tinha um projeto lá que mostrava um shaft
ah, que era grande, assim, tem aqui a laje nervurada e o shaft era relativamente grande. Eu Uhum. estava tentando contornar isso daqui, porque como a vigota não vai chegar até a viga, então eu preciso fazer Uhum. uma outra viga antes desse shaft. Ah, tá, entendi. Só que aí a engenheira, né, que era dona do escritório, falou: peraí, qual que é o tamanho do tubo? Eu falei: 100 milímetros, né? Então, Uhum. ele passa aqui. Então, eu posso ter um shaft que seja maior do que as nervuras, só que eu não posso retirar as nervuras, as vigotas, eu retiro a lajota, o enchimento, tá? E aí Entendi. passa lá o cano, passa lá a tubulação, tudo por aqui, só que mantém as nervuras. Então, dá para fazer um shaft, desde que seja bem detalhado isso em projeto e a obra respeite. Isso é uma coisa importante também. Eu já vi Lógico. muita obra que corta isso daqui e dane-se. E aí a gente fica até com medo do que pode acontecer no futuro dessa laje. Tá, mas aí se eu precisar fazer um rasgão, teria que fazer então uma viga em volta, né, pra poder fazer tipo um É, reforço, pra poder amarrar isso, né? se você não conseguir ocupar o espaço da lajota, né, com o que você precisa passar, precisa ser maior, aí a solução é eu fazer uma viga antes, né, que a gente fez lá no trauma, a gente fez dessa forma aí, apesar que lá é maciça, mas a gente fez com furos muito grandes. Se faz um furo muito grande, você tira totalmente o apoio da laje. Então eu passo uma viga antes, aí faz aquele, eu contorno o shaft com viga, né, basicamente. Ah, entendi. Entendi. Tá? Então, assim, é possível, mas tem que ser bem conversado É desde o início. possível. E as nervuradas, a mesma coisa, Jonas? As nervuradas bidirecionais, você está falando, né? Seria mais, talvez Essa talvez aí. essa daqui. Essa aí. Essa aí. É. Mesma coisa, ó. Essa nervura aqui, ela é como se fosse uma pequena viga, tá? Uma viga pequena. Remover uma talvez não seja tanto problema, tá? É bom fazer uma verificação, remover uma para fazer um shaft, por exemplo, né? Então, tem que fazer uma verificação lá de projeto, Uhum. mas se possível você furar lá dentro do furo, deixa eu inclusive abrir aqui mais algumas imagens de Google mesmo, né? Para a gente conseguir ver por dentro. Laje, nerve, nervura. Tá? Se puder fazer o furo na capa, que é esse espaço que tem aqui, aí não tem Uhum. problema, tá? Entendi. A distância que tem isso daqui, entre uma nervura e outra, e a altura, aí depende do dimensionamento. É uma parte que faz Ah, parte do dimensionamento, qual que é a forma que vai ser uhum. utilizada. Entendi. Tá, entendi. Tipo, o ralo, então, ele pode estar nesse buraco aí, né? Não tem Se problema. tiver dentro desse espaço aqui, pode. Se ele estiver passando na nervura, aí dá ruim, aí dá problema, Entendi. tá? Ô, Mas eu Beleza? Jonas, posso Mas ô, eu posso ter um Jonas, caminhamento horizontal também, posso fazer um furo aqui, como faria um furo em viga. Isso daqui basicamente é uma viga. Tá? Posso fazer um furo horizontal aqui e caminhar com um tubo. Claro que tem que respeitar posição, tamanho, distância de baixo, distância de cima. Tem umas regrinhas para serem seguidas, mas dá para fazer também. era isso que eu ia perguntar. Tá? Se você tiver um ralo, por exemplo, furou aqui e desceu, e aí, para onde ele vai? Aí faz um furo aqui e vai seguindo com um cano para onde você quiser. Tá? Só Ah, Hum, que eu posso fazer furo nesses aí? pode, mas não pode ser muito para baixo, porque tem as armaduras aqui. Não pode ser muito para cima, porque é região comprimida. Então, mais ou menos no meio e uma dimensão aí em torno dos 100 milímetros aí é possível. Tá. O A ponto Borges ideal é sempre o meio, perguntou. né, Jonas? Oi, desculpa, Bia. O ponto Não, ideal é não. sempre o meio da viga, né? Porque aí você tá na transição entre compressão e tração, certo? Exatamente, tem aquela linha Boa. neutra que eu mostrei, que é uma região que Uhum, não tem tensões. Acima dela é certo. comprimido, abaixo dela é tracionado. Então, Uhum, próximo do meio não tem tensões no elemento. Então, pode fazer um furo. Muito para baixo, além de ter a tração, tem as uhum. próprias Você armaduras, né? mata isso. Beleza. A Borges perguntou aqui do furo do. Quando esse furo é no capitel? Quando, tipo, um Ah, shaft no Verdade. capitel, qual que é a caca que pode dar? É é possível, Jonas? shaft é complicado, né? A gente teve lá no Manaus, no aeroporto de Manaus, eles fizeram alguns furos para descer ralo ou saída de vaso sanitário, Furo é fizeram possível. alguns furos de 100 milímetros. Então a gente fez lá um reforçozinho, porque
Porque aqui é completamente lotado de armadura. Então você vai fazer um furo, vai cortar barra. Isso é problemático. Então a gente fez lá um reforçozinho de armaduras e aí fizeram alguns furos. Agora, shaft já é um buraco grande, né? Então é melhor evitar o capitel. Tá? Se quiser fazer alguns furos individuais, a gente dá para reforçar e aí é possível. Nesse caso, Jonas, por exemplo, a gente tá falando do furo, por exemplo, ele feito com o material já pronto lá executado, né? Mas Uhum. você fazer o furo antes, né? Você determinar o furo lá de até 100 milímetros, que ele passe por dentro da armadura sem cortar nenhuma delas, é possível, né? É Ah, tranquilo isso relativamente É, ou não? Ou o isso problema é também dá um fazer impacto? antes, fazer Uhum, antes, eu preciso que a obra respeite, né? Porque na hora de uhum, colocar, distribuir as armaduras aqui, o pessoal não fica olhando no projeto exatamente que sim, posição que sim. está a armadura. Então, pode variar um Uhum, pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, e aí a gente não tem controle disso. uhum, Inclusive, esses furos aqui, a posição desses furos aqui é colocada em projeto também, a posição dessas bacias aqui, né, das uhum, formas plásticas. Só que nem sempre a obra respeita. Por que que tem que ter em projeto? Porque a gente precisa garantir a maior eficiência possível. Quanto mais desses daqui eu conseguir colocar, mais concreto eu estou retirando, então não gasto concreto, peso que eu elimino, né? Mas aí tem uma parte que a viga, a borda aqui do prédio é inclinada, por exemplo, não é retinha, então já não vai caber. Aí eu vou ter que retirar alguns e aquele trecho vai ser maciço com essa altura total, uhum. tá? Se eu não conseguir inserir, dependendo da geometria, né, do edifício, se eu não conseguir inserir um furo inteiro desse daqui, isso aqui inteiro vai ser maciço. Então, quando eu estava esperando aqui só 4 centímetros de concreto, isso tanto em gasto de material quanto peso, eu, na verdade, vou ter 25. Tá? E esse aqui é uma baixa ainda. É normal que isso aqui tenha 60, 50. Tá? Certo. A dúvida mesmo é no capitel, tá? Que eu falei. Por exemplo, você determinar Hum. um furo dentro dessa área do capitel, de forma que ele não interrompa nenhuma armadura, né? Se É, isso é quando, tranquilo para ser feito. é Obviamente que quando a a gente, obra precisa respeitar, né? quando a gente coloca a armadura aqui no Uhum, capitel, eu vou escolher um diâmetro de armadura, então tenho certo. 6,3 milímetros, 8, 10 milímetros, Uhum, e o espaçamento entre elas. O primeiro resultado que eu vou ter num dimensionamento é taxa de armadura. Eu preciso colocar tantos centímetros quadrados de aço por metro de uhum, largura. Aí eu vou escolher um diâmetro e a partir desse diâmetro, que tem uma área, né, de seção, da seção circular específica, eu vejo qual que é o espaçamento. Então, se você precisa fazer um furo de 15 centímetros, por exemplo, eu não vou escolher uhum, nenhum espaçamento menor que isso. certo, é isso Tá? Eu aí. não vou fazer a barra de, sei lá, qual diâmetro a cada 10, se eu sei Uhum, que você vai fazer um furo de 15. Tá? Obviamente vai cortar uma barra. Então, eu vou uhum, tentar colocar armaduras que tenham um espaçamento a cada 20. Tá? Então, você consegue fazer o furo e não cortar nenhuma barra. Eu vou colocar isso no projeto, o furo está determinado, vou colocar isso no projeto, vou mostrar o uhum. furo, vou cotar ele, só que eu preciso torcer para a obra executar Respeitar a corretamente. armadura e. É isso aí. Isso, para eles Entendi. executarem corretamente, antes de concretar, eles têm que deixar lá algum material Uhum. inerte, um isopor, um PVC, alguma coisa que o concreto não vai ocupar aquele espaço, mas eu preciso torcer para a obra executar desse jeito, senão depois vai ter que serrar. Uhum, E aí a maravilha. chance de cortar a armadura é grande. Essa é a certeza, né? É uma certeza. Beleza. Ô, Jonas, Hum, lá em Contagem, o projetista de estrutura, ele não está prevendo algumas furações que ele falou que essas furações vão na obra depois. Para a estrutura, vocês precisam prever algum reforço nessas cubetas, o tipo, indicando que vai furar ou não? Pode deixar o tipo de laje depois. é esse tipo de laje aqui? É isso aí. Se for feito dentro dessa região aqui, não tem problema nenhum. Se depois de concretado, né? Depois de completar, não tem problema nenhum, tá? Isso aqui é uma capinha que tem 4, no máximo 5 centímetros de espessura, tá? E, claro, contribui para a resistência, mas tem muito mais concreto aqui para resistir. Um furinho aqui não vai fazer nenhuma diferença. A nervura é que é complicada, e é melhor evitar ela. Entendi. É que eu E é sei que melhor fazer questão. um furo antes, né, também.
antes de concretar. É bom deixar um PVC, um isopor, antes de concretar, já prevendo, ou até uma forma em madeira, né, uma caixaria, tá? Isso daí o pessoal até faz, só que se for muito preciso, como, sei lá, a posição de um vaso sanitário, é muito preciso a posição onde é que tem. Você achar que o peão vai acertar, ter muita fé. Possível. Entendi. É um duto. Tá? A gente fez o Sesc Rio das Ostras com esse tipo de laje, e eu sei que o pessoal da hidráulica aí teve uma certa dificuldade aí para acertar os ralos e saídas de vasos sanitários fora das nervuras. Sei que o pessoal penou aí para resolver. Tá bom, galera. Jonas, muito obrigada, viu? Obrigada, obrigada, obrigada. Eu vou. Passa pra gente essa apresentação. Particularmente, eu vou ouvir ela de novo, que é por conta desses tipos de lajes aí que você passou, que eu achei bem interessante. Acho que é isso. Obrigada, brigadão, viu? Eu vou. Passa o caminho lá depois. Eu não sei onde a gente vai. A gente tinha um caminho padrão, né? Eu meio que perdi. Eu vou pegar Tem um ele aqui caminho, de depois eu novo. vou achar ele aqui. Eu vou procurar aqui também, que eu nem lembro onde tá. Aí eu passo aí pra você. Gente, obrigada, viu, por hoje. Jonas, muito obrigada pela apresentação. Semana que vem a Samira confirmou que ela vai apresentar, então semana que vem vai ter uma aula aí de HVAC. Vai ser legal também. Então tá, bom dia pra vocês. A gente vai se falando. E Jonas, de novo, muito obrigada. Arrasou, viu, cara? Arrasou. Obrigadão. Tchau, tchau, Parabéns, gente. Jonas. Tchau, tchau, É, gente. Obrigado. Tchau, tchau. tchau, tchau.